Olha quem voltou para falar de pâncreas hoje com vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Garbosa, faço parte do time de professores de cirurgia e nessa série de vídeos que você tem visto sobre todas as especialidades, eu quero te dar novas boas-vindas. Eu já apareci, a gente já discutiu de cirurgia pediátrica e já adianto para falar que tem tanta coisa boa no YouTube, tanta coisa boa no nosso canal, que eu quero começar te dando alguns recados. Mas se por algum motivo você olhou assim, quem que é essa pessoa? Quem que é esse bando de pessoa de jaleco feliz aqui, todo sorridente olhando para mim? Somos os professores da Medway, um time de professores apaixonados por ensinar e que querem transformar a assistência em saúde no país, mas que hoje a gente quer te ajudar a passar na prova de residência que você tanto quer. GO, Clínica, Pediatria Preventiva, Cirurgia, só gente boa que quer te olhar, quer pegar na sua mão e falar, vem cá que eu vou te colocar dentro do teu sonho. Por isso, se o seu sonho é aqui, ó, fazer residência em São Paulo capital ou São Paulo estado, USP Ribeirão, Unicamp, Unesp, FAMEMA, Banco de Horas de Sorocaba, aqui a gente vai revisar o que tem de mais importante para as provas do estado. Porque assim, se você já fez algum tipo de prova, você percebeu que as de São Paulo são mais complicadinhas. Tem alguns detalhes que no resto do país não cobra. E se você quer passar aqui, você tem que ter um direcionamento muito mais adequado. Não adianta nada saber tudo de conteúdo de medicina se não souber o conteúdo que cai na prova. No final do dia você pode ser um excelente médico, mas é a prova que vai te colocar para dentro ou não te deixar entrar. Me deixa te ajudar nesse sentido. Isso daqui, assim, é uma das coisas mais legais que a gente já fez, que são os nossos guias estatísticos. Olha só, é um livrinho. Não é um livrinho físico, tá? Você consegue baixar. A gente deixou o link para vocês. Então, se você quer saber o que cai na USP, por exemplo, de clínica, pediatria, GO, cirurgia preventiva, tá lá. Se você quer saber mais aprofundado, o direcionamento estatístico, ó, é estatístico a palavra, não é assim, a gente acha que vai cair. A gente olhou todas as questões dos últimos anos, a gente foi atrás e falou o que está caindo e é isso que a gente vai ensinar. Mas isso daqui é gratuito, tá? Porque os nossos alunos têm acesso a muito mais informação, com muito mais detalhe. E se você é nosso aluno, você sabe exatamente do que eu estou falando. Fechou? Vamos começar falando de pâncreas. E eu já vou te dizer que eu não trouxe aquelas questões batidas que assim, dor de barriga, qual o diagnóstico? Porque isso todo mundo sabe. Eu peguei aquelas questões mais cabeludas, mais esquisitas e, claro, um pouquinho de imagem também, para você não ser pego de surpresa na hora da sua prova. Lê comigo. Homem de 41 anos procura atendimento médico referindo dor abdominal no andar superior do abdômen persistente. Náusea, plenitude pós-prandial há 13 dias. Beleza. Nega febre, isso é sempre bom. Refere perda de 7 quilos em um mês. Dá um medinho de falar que é câncer, né? Perda de peso, um período curto, mas ele também está com plenitude, não está conseguindo comer. Vamos seguir. Antecedente pessoal, tabagismo, etilista e pancreatite aguda há 6 semanas. A banca falou assim, 6 semanas, tá? Não é à toa que esse 6 está aí. Exame físico, PA tá boa, frequência cardíaca tá boa, respiratória também, tá febril e anictérico. Abdômen, plano, com massa palpável em região epigástrica, fixa e olha só, em torno de 8 centímetros e descompressão brusca indolor. Tudo bem. Amilase um pouquinho mais alta, antígeno carcio embrionário que é o CEA 3.9 e a toma está abaixo. O diagnóstico é que eu não faço ideia do que eu estou vendo, né? Primeira coisa, repara que tem um caso clínico, já vinha uma história de pancreatite e ela te dá simplesmente essa questão. E era uma prova aberta, tinha que escrever. O que você está vendo aqui? E você fala, eu estou vendo coisa preta, coisa branca, coisa cinza e eu não sei o que eu estou vendo. Vamos começar olhando aquilo que a gente já sabe, o fígado. O fígado está bonitinho, contornado em verde para você. E o que é isso daqui? Isso aqui é estômago. Pode ver que está bem desenhado, um contraste por dentro. E aqui, na parte de trás das costas, perto aqui da coluna, é o rim. Então aqui eu tenho outro rim, aqui eu tenho o meu baço, um pouquinho mais para fora, e aí, galera, tem essa coisa aqui no meio. Se eu estou diante de um paciente com história de pancreatite, que tem um formato bonitinho, redondinho na tomografia, com conteúdo homogêneo, história de plenitude, eu só posso estar diante do quê?
E olha só a proximidade que tem com o estômago. Se eu precisasse resolver esse quadro, era só drenar a transgástrica, eu estou diante de um pseudocisto pancreático. E quem colocou cisto pancreático errou, porque a parede não é suficiente para eu falar que é um pseudocisto, que é um cisto, perdão. A formação epitelial dele não me permite falar cisto. E na hora da prova, nome completo, pseudocisto pancreático ou pseudocisto do pâncreas. E claro, isso é óbvio, desde que você prestou vestibular, letra legível. Ninguém é obrigado a ler o seu garrancho. Você não está prescrevendo, você está fazendo uma prova. Beleza? Nosso esquenta de pâncreas, primeira questãozinha de boa, direto na imagem para a gente entender. Agora vamos para mais uma. USP Ribeirão, minha amada terra, gloriosa Faculdade de Ribeirão Preto de Medicina. Lê comigo de novo. Homem, 53 anos de idade, apresentou episódio de pancreatite aguda, ou seja, já deu diagnóstico, já teve. E aí você começa a entender por que São Paulo é diferente. O mínimo é o mínimo. Daí começa a apertar. Com aumento progressivo do abdômen e no 8º dia de internação evoluiu com desconforto respiratório, hipotensão, oligúria e medir a pressão intraabdominal com 23 milímetros de mercúrio. Adotaram suporte cardiovascular, respiratório e renal. Com base nas alterações fisiológicas, nos achados físicos e de imagem, que tem 2 figurinhas para vocês, qual o procedimento mais efetivo para melhorar as alterações observadas? É uma questão de pancreatite. E aí a banca te dá essas 2 imagens aqui, ó, essa tomografia que você fala, eu não estou vendo nem nada aqui dentro, parece que só tem líquido. É isso. E te dá uma imagem semiológica também. Olha o tamanho dessa barriga. Olha o tamanho. E aí você começa a falar, por que um paciente que teve pancreatite, que está no 8º dia, que evolui com hipertensão intraabdominal, com um monte de disfunção, o que está acontecendo com ele aqui? Galera, ascite. Paciente assítico, ele teve extravasamento de líquido para o 3º espaço, e é por isso que a banca fala, olha só, eu vou até voltar, olha comigo aqui, nas alterações fisiológicas, eu posso ter um paciente que está perdendo líquido para a barriga, e ele fica com essa barrigona lotada, e eu tenho que resolver esse problema dele. Como é que eu resolvo? Ela até te dá aqui, ó, drenagem percutânea, sondagem gástrica e retal, laparotomia com peritoneostomia ou drenagem endoscópica. O que você quer fazer com esse doente que está com um quadro de hipertensão intraabdominal e você tem que resolver? A drenagem percutânea é a resposta, tá? Eu vou esvaziar todo esse líquido fazendo uma punção na barriga desse doente. Mas deixa eu te dar um pouquinho mais de conteúdo para você entender que está tudo bem ser uma coisa nova e que a gente consegue raciocinar. O que eu tenho aqui? Repara que a imagem da prova não é boa, mas você só precisava ver que não dava para ver nada lá dentro. Você precisava ver que tem um monte de líquido aqui dentro e você não está vendo alça, não está vendo víscera. Ou seja, eu tenho que tirar esse problema daqui. Você nunca viu essa imagem? Tudo bem, você consegue raciocinar. E a gente lembra de pressão intraabdominal com esses valores aqui, ó. O normal é de 5 a 7, grau 1, 12 a 15, grau 2, 16 a 20, grau 3, 21 a 25 e grau 4, maior do que 25. Se você for lembrar, o paciente estava com 23, ou seja, já é grau 3 para esse doente de hipertensão intraabdominal. E na hora que... Ó, você quer saber se tem que gravar isso daqui? Não precisa. A banca não vai te cobrar, aqui em São Paulo, tá? Qual que é o grau de hipertensão intraabdominal? Não vai. Mas se você souber, claro que já te ajuda a dar conduta. Beleza. A hora que a gente pensa em síndrome de compartimento abdominal, a gente pode ter repercussão cardiovascular, renal e respiratória, que eu vou discutir com vocês. Mas cardiovascular, olha só, diminuição do débito cardíaco, diminuição de retorno venoso e aumento de resistência vascular periférica. A banca vai te dizer isso? Não vai. Ela pode te soltar uma informaçãozinha assim bem de leve, bem inocente, que é isso daqui, ó. O paciente evoluiu com hipotensão. É isso que a banca vai te dizer quando estiver diante de uma síndrome de compartimento. Tá bom? É uma dica que pode aparecer. E do ponto de vista renal, vasoconstrição arterial, compressão da veia renal, mas qual que é a dica que a banca vai te dar? Diminuição do volume urinário ou aumento dos marcadores. Tem aumento de ureia e creatinina, tá certo? Outra dica. E do ponto de vista respiratório, aumento da pressão intratorácica, claro, barrigão daquele tamanho, empurrando tudo para cima, também vou ter uma diminuição da complacência pulmonar. Mas, de novo, qual que é a dica que a banca vai te dar? Está mais difícil ventilar esse paciente ou ele está evoluindo com desconforto respiratório, que foi justamente o que a USP Ribeirão deu para a gente. Beleza?
Entenderam? Viram como é raciocínio? Viram como a questão de pancreatite aborda uma outra complicação para a gente resolver? Bem-vindo a São Paulo. Eu fico feliz de te dizer que aqui a banda toca de um jeito diferente. E você tem que dançar conforme a música da banca que você quer prestar. Por isso a gente está aqui. A gente está aqui para te ajudar. Mas vamos para mais uma. Um paciente de 50 anos de idade, obesa, deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal no andar superior há 4 dias e vômitos incoercíveis. Apresentava abdômen distendido e doloroso. Sem descompressão brusca, positiva. Beleza. Exame laboratorial mostrava amilase alta, leucócito alto, PCR alta, ureia alta, create um pouquinho mais alta também. Com base nesse caso hipotético, julgue os itens que se seguem. Se você vai prestar IANSP, se você não souber pâncreas, nem vai fazer a prova. Abdômen agudo inflamatório no IANSP, nem vai fazer prova. Via biliar no IANSP, nem vai fazer prova. É tanta questão que o IANSP adora de pancreatite, de apendicite, colecistite, diverticulite, coledocolitíase, colangite. Você tem que saber isso na hora da prova. No IANSP, inegociável. Beleza? Olha só, a gente precisa jogar esses itens aqui. Lê para mim. O primeiro exame de imagem que deve ser realizado é uma tomografia computadorizada. Dá uma vontadinha, né? Mas vamos ver. Jejum oral, hidratação venosa e analgesia são o tripé do tratamento. Deve-se introduzir antibiótico terapia para o tratamento da doença. A gente já sabe que é pancreatite. E a passagem de sonda nasointeral para a nutrição é mandatória no tratamento. Ela pergunta, quantos estão certos? E você não tem que saber nem quais são. 0, 1, 2, 3 ou 4. Já vou te adiantar que a resposta é 1. Temos apenas um item certo aqui. E deixa eu corrigir com você para te mostrar os detalhes. O primeiro exame de imagem que deverá ser realizado é uma tomografia computadorizada. Galera, não é. Uma tomografia, a gente vai pedir ali depois de 48, 72 horas para suspeitar de alguma alteração. Antes as alterações são muito sensíveis, muito pequenininhas e a gente nem sempre vai conseguir ver. Se a gente está diante de um quadro de pancreatite, o primeiro exame que a gente deve solicitar é um ultrassom para avaliar a via biliar desse doente, para ver se eu estou diante de uma pancreatite biliar, que é a minha principal causa de pancreatite aguda. Tá certo? Primeira coisa, não é tomografia, a gente pede depois, o ultrassom vai me ajudar. Jejum oral, hidratação venosa e analgesia são o tripé do tratamento. Melhor resposta ever. Não tem como ser mais bonitinho do que isso quando a gente fala de pancreatite. É um paciente que está vomitando, que está com dor, que está desidratado. Eu vou deixar ele em jejum para ele não vomitar, ele está desidratado, eu vou hidratar, ele está com dor. Eu dou analgesia. Principal ponto de manejo desse doente. E ó, 2021, eu não estou inventando moda para você. Essa é a melhor resposta que você pode dar. As questões de pancreatite adoram. E eu não sei a vontade que elas têm, as bancas têm, de colocar antibiótico no tratamento. Na verdade eu sei, tá? Muita gente ainda continua prescrevendo antibiótico para pancreatite. E eu não falei de infecção. É uma condição inflamatória. Nem antibiótico terapia e nem antibiótico profilaxia. Eu vou passar antibiótico se infectar. Enquanto não tem infecção, o antibiótico não faz sentido. Então, foi fazer prova, viu antibiótico na pancreatite, viu que não tem, um paciente que está piorando, que está com febre ou com gás na tomografia, acabou, ele não precisa de antibiótico. Beleza? E passagem de sonda nasointeral é mandatória no tratamento? Aqui na malícia de prova, né, gente? Vamos naquele jogo de cintura. Sempre que coloca mandatório, obrigatório, sempre, nunca, você dá um passinho para trás e vê se aquilo vai acontecer ou não. O suporte nutricional num quadro de pancreatite ele é importantíssimo. A gente tem que nutrir o paciente, mas falar que é obrigatório passar sonda nasointeral, tá fora. Tá certo? 4 alternativas, a gente já viu que só uma tá certa. Grava isso com muito carinho. Isso vai aparecer na sua prova. Fechou? Manejo geral, então, no quadro de pancreatite. O que eu tenho que fazer? Analgesia. E eu posso usar anti-inflamatório, posso usar opioide. E aqui, cuidado, hein? A morfina tem aquela história de que aumenta a pressão no esfíncter de Oddi, só que não tem estudo mostrando que ela piora o quadro da pancreatite. De fato, ela aumenta a pressão, mas não necessariamente piora o quadro. Mas se por algum motivo da vida perguntarem se a morfina é melhor do que a meperidina, é mentira.
o opioide de escolha, claro que nem sempre eu tenho disponibilidade, pode ser a meperidina em relação à morfina, tá certo? Já apareceu isso em prova, meu Deus, a USP, aqui em São Paulo tem banda de tratamento diferente? Não tem. Isso aqui é conhecimento avançado. Apareceu em São Paulo? Não apareceu. Desencargo de consciência para te falar algo a mais, já que eu sei que você quer ainda mais direcionamento. Vou hidratar esse meu doente e corrigir distúrbio hidroeletrolítico, ele tem que ficar bonitinho. Só de potássio, tá ruim? Vamos hidratar. Ah, tá hemoconcentrado? Vamos hidratar esse doente. Fechou? Jejum para ele e suporte nutricional se necessário. Se ele conseguir comer depois de algum tempo, afinal, posso liberar a dieta para ele quando? Se ele tiver sem dor, se ele tiver sem vômito e se ele estiver com fome. Tem algumas referências que colocam ainda um paciente que não está em ilho paralítico, ou seja, ele está com flatos, ele está eliminando gases. Nessas 4 situações, eu vou botar comida para ele. Claro, devagarzinho, de leve, não vou enfiar um churrasco logo no primeiro dia para ele. Tranquilo? Mais uma questãozinha agora da Santa Casa, e eu já vou te adiantar. Vai prestar Santa Casa? Presta muita atenção no que eu vou te falar. Já apareceu mais de um ano falando sobre essa bendita classificação tomográfica de Baltazar. É assim, gente. Ah, mas não cai em outro lugar. Você quer passar em outro lugar ou você quer passar na Santa Casa? Sendo sincero com você, quer passar na Santa Casa? Lê comigo. Um paciente de 76 anos de idade foi ao serviço de emergência com história de dor abdominal epigástrica e muitos vômitos há 3 dias. Ok. Nos exames da admissão apresentava amilase de 3.500. Meu Deus! Para! A amilase não é marcador prognóstico. A amilase alta não significa que o paciente está ruim, nem a amilase baixa significa que ele está bom. Não cai nessa pegadinha de prova, tá certo? Vamos lá. E proteína reativa de 20, beleza. Estava desidratado e com muita dor à palpação em andar superior do abdômen. Feito o diagnóstico de pancreatite aguda. De novo já te deram o diagnóstico e você fica insistindo em gravar, não. Pancreatite, critério de Atlanta, isso é importante, claro que é. Mas na hora da prova é algo a mais. Vamos além. Optou-se pela realização de tomografia de abdômen com contraste endovenoso, que demonstrou o quê? Necrose pancreática de aproximadamente 50% do órgão e uma coleção líquida de aproximadamente 5 centímetros na cauda desse meu paciente, dessa minha paciente, na verdade. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Olha o tamanho desse texto. E aí você já se desespera, porque você fala, não, eu achei que fosse A, B, C, D, E, eu já sei que é E, e 2 que é D. E aí na sua malícia de prova você fala, bem, se tem 2 que são D e 3 que são E, a banca quer que eu fique na dúvida. Não é D, então eu vou ficar na dúvida entre a C e a E. Aí eu te falo que a resposta é D e você fica com raiva. Como assim? Isso não é o jeito certo de fazer prova. Eu não vou nem ler esse tanto de coisa aqui com você, porque as alternativas podem sambar de vários jeitos. Eu quero te mostrar a classificação. Você fica em paz com isso? Você fica tranquilo? Fica tranquila? Que o que está escrito aqui não importa se você sabe a classificação? Olha aqui para mim. Classificação de Baltazar, como eu falei, é muito comum na Santa Casa de São Paulo. Avaliei a imagem e o que eu quero ver? Tanto a morfologia do pâncreas quanto a presença de necrose. Eu vou quantificar quanto de necrose tem. Olha essa tabelinha aqui. Morfologia do pâncreas. Normal, eu ganho 0 pontos. Se ele está aumentado, local ou difusamente, 1 ponto. Se tem inflamação ali em volta do pâncreas, peripancreática, 2 pontos. Uma coleção líquida única, 3 pontos. E 2 ou mais coleções ou gás, eu ganho 4 pontos. Só que eu falei para vocês que é necrose também, né? Olha só, morfologia tá beleza. E necrose tá aqui. Se não tem necrose, se não tem ausente é ótimo, né? Se não tem necrose, eu pontuo 0. Se eu tenho até 1/3 do meu pâncreas com necrose, 2 pontos. 33 a 50, 4. Mais de 50, 6 pontos. Olha só. E eu tenho... Vamos voltar no enunciado. Lê comigo. Eu quero te tranquilizar agora. A gente já viu que tem necrose, esse é o nosso corte, 4 ou 6, e a gente já sabe que tem uma coleção líquida única. Volta comigo, de verdade. Trata-se de um paciente classificado como Baltazar E. A gente já sabe que não é. É D, então tá fora, mas tudo bem.
Trata-se de um paciente IAQD. Tratamento operatório, não precisa operar esse doente. A gente não gosta de operar paciente com pancreatite precocemente. A gente vai postergar e ainda assim, se precisar de cirurgia, que é só para os casos de infecção, tá certo? Paciente Baltazar D, e muita gente fala, mas por que é grave? Porque eu sei que tem a classificação de Atlanta, disfunção transitória maior de 48 horas, tem esse corte, 48 horas. Menos de 48 moderada e complicação local sistêmica, além de 48 horas, eu penso num quadro grave. Ou muita gente está tentando lembrar do score de Ransom, não importa a pronúncia. E aí você fala, mas eu não tenho dados para dizer se é ou não. Gente, vamos pensar. Mais de 50% de necrose num paciente que já tem uma coleção única, o score está lá para baixo. Olha aqui, eu já sei que tem uma coleção, ou seja, está lá embaixo, eu já tenho 3 pontos, e eu sei que tem no mínimo 4 pontos. Se eu não lembrasse se era 50 ou maior de 50. Galera, é um quadro grave, tá certo? A gente grava o corte ali de mais de 7 pontos, maior ou igual a 7 pontos, para classificação de gravidade. Mas, de novo, você não ia brigar com a banca nesse caso, mesmo sem saber esse score, se é grave, se é leve ou moderada. Acerta a questão e depois briga com a banca. Fechou? Mais uma questão agora. Paciente com quadro de dor abdominal em faixa, associados a vômitos intermitentes, principalmente associados à alimentação há 2 dias. Na chegada ao pronto-socorro, foram realizados exames com os seguintes achados: amilase de 3245, lipase de 1235, gama-GT 780, fosfatase alcalina 1130, triglicérides de 1000. Feito diagnóstico de pancreatite aguda, de provável causa biliar. Afinal, olha só, triglicérides, você vai pensar numa pancreatite por triglicérides de 90? Não vai de jeito nenhum. E a banca ainda vem falando, olha, aqui ó, ela não tem antecedente de ingestão alcoólica. Então eu provavelmente não estou diante de um quadro de pancreatite alcoólica. A paciente não bebe. E eu já fiz um ultrassom, que é o que eu falei que é o primeiro para a gente fazer, que não mostrou cálculo na vesícula. Mas se eu continuo suspeitando de uma pancreatite biliar e eu não sei onde estão esses cálculos, eu tenho que procurar. E é isso que a banca quer. Qual o próximo passo no diagnóstico em um paciente, supondo que você esteja no hospital com todos os recursos disponíveis? E olha só, Einstein tem tudo que você quiser. Você não precisa se preocupar. Hospital de primeiro mundo, padrão internacional, pacientes, você tem tudo o que você quiser. E aqui eu deixei as dicas para vocês. Pancreatite biliar, num paciente que não bebe e não tem triglicérides altos. Eu já fiz ultrassom e eu não vi cálculo. Como é que eu vou ver essa via biliar? Para ver o que tem ali. Tomo de abdômen pelve, CPRE, observar, repetir o ultrassom ou ecoendoscopia e coluna de ressonância magnética. Galera, CPRE é muito mais para tratamento. Claro, posso usar para diagnóstico? Pode, mas ainda está obscuro. Não vou usar a CPRE nesse caso. Tomo de abdômen pelve para via biliar é muito ruim. Observar se eu tenho todos os recursos disponíveis, jogo de cintura. A gente não vai fazer isso. Repetir ultrassom de abdômen. Quem fez foi o R1 de rádio. Não sabe nem o que está procurando. Chama o chefe do serviço. Não é. A gente sabe que um excelente exame, na verdade 2, para avaliar a via biliar, ecoendoscopia ou colangiorressonância magnética. Excelentes exames para a gente ver a via biliar. Você teve que dar o diagnóstico de pancreatite em algum desses? Não teve. A banca aqui em São Paulo, as bancas vão além. USP Ribeirão, Unicamp, Einstein e ANSP, para você entender que aqui tem que ter um direcionamento. E aqui, galera, eu não vou nem enrolar vocês. A gente tem, no Intensivo São Paulo, aulas específicas sobre como o pâncreas é cobrado na USP São Paulo, na Unicamp, na Unifesp, esse e outros temas, tá certo? Se você quer saber a conduta de uma instituição, tem uma aula só sobre a conduta ali. Porque, afinal, cada serviço tem a sua conduta. Tudo bem, a medicina é a mesma, mas uns detalhezinhos que aparecem em prova e aquela questão que você quer falar, mas eu quero um recurso porque eu não concordo. É aqui que você entende por que o recurso pode até ser desejoso, mas a banca não vai aceitar. A gente tem, galera, um guia estatístico completo de cada uma das instituições de São Paulo que a gente escolheu para vocês, as maiores. Muito mais detalhado, com muito mais estatística. Eu comentei, tem aquele que você pode baixar aqui, que já é muito bom. Mas o melhor, o fino,
O incrível está aqui dentro. E além disso, sabe aquelas questões de cirurgia que você erra e fala, nossa, isso aqui é nível de R3. E é sim, nível de R3. Só que elas aparecem na prova de R1. Você tem duas soluções agora. Ou você reclama, ou você corre atrás do que você quer com muito mais esforço. A gente tirou essa parte do esforço e vai facilitar a sua vida. Um curso de cirurgia diferencial. São mais de 50 aulas de diversos temas. Um módulo só de trauma. Um módulo só de vascular. Você que está acostumado a ter só uma aula de vascular, nossa, a gente tem mais de 4 aulas só de vascular. Oclusão arterial aguda, oclusão arterial crônica, carótida, aneurisma. Tudo isso aquilo que você fica com medo, tá aqui. E além disso, você tem medo de raio-x, tomografia, ressonância, enema, esôfago, estômago, duodenografia, você sabe interpretar tudo bonitinho? A gente te ajuda num curso de mais de 30 aulas só de imagens radiológicas. Claro, não é falar assim, olha, a tomografia, o preto fica isso e o branco... Não. É a correlação clínico-radiológica para você acertar as questões. E aí vem o recado mais legal, vagas estão abertas. Se você quer se preparar para a prova, ainda dá tempo. Você pode ter se desesperado ao longo do ano e falar, não deu para mim. Dá sempre tempo, é só você correr atrás. Vai sem medo, vai sem se desesperar, mas vai assertivo. É hora de parar de perder tempo. Se preparar para o Brasil é uma coisa, se preparar para Minas é outra, se preparar para o Sul é outra, se preparar para o Sul é outra. Se você quer se preparar para São Paulo, e eu acho que você quer, você está vendo esse vídeo, a gente está aqui para te ajudar no intensivo. Beleza? Galera, prazer estar com vocês, um abração, se inscrevam no canal, tem muita coisa para vocês, muita coisa boa para vocês aproveitarem. Um abraço e eu vejo vocês em breve.